Futebol feminino estreia com vitória contra a Costa Rica no PAN de Toronto. O judô pode garantir 2 medalhas de ouro no primeiro dia de disputa. Equipe da ginástica artística tem chance de prata no primeiro dia de disputa. Imagens de segurança identificam os assaltantes que mataram um passageiro em estação de metrô do Rio. 2 pessoas morrem na queda de um ultraleve em Minas Gerais. Japoneses afirmam terem descoberto remédio contra a calvície. Boa noite. Primeiro dia de disputa de medalhas no PAN de Toronto. Vamos ao Canadá ao vivo com Adriana Araújo, que acompanhou de perto a estreia das meninas no futebol. Boa noite, Adriana. Qual o destaque desse sábado, hein? CIBC, Premier Partners, Atos, Chevrolet. Olá, Celso, Janine, boa noite a todos aí no Brasil. As meninas do futebol estrearam com vitória, aquela vitória para dar confiança com 3-0, um gol da Capitã Formiga no finalzinho. Essa vitória foi contra a Costa Rica, daqui a pouco nós vamos voltar a falar de futebol. Eu falo de dentro aqui do estádio de Hamilton, onde então o Brasil teve essa vitória fácil. Agora, não foi o único destaque do dia, tivemos outros destaques. No judô, temos 3 atletas na luta pelo pódio. 2 deles, 2 judocas, estão na luta pelo ouro. As finais você pode inclusive acompanhar ainda ao vivo dentro do Jornal da Record. A prata está garantida para 2 judocas, eles estão na briga pelo ouro. E na ginástica, a nossa equipe, na ginástica artística masculina, a nossa equipe esperava o ouro, mas alguns deslizes na primeira apresentação fizeram com que a gente perdesse a chance do ouro, mas continuamos na luta pela prata, como conta Cleisla Garcia. Não bastasse um desafio daqueles, imagine uma arena com 6. Do impulso do salto ao equilíbrio das argolas, na final de hoje, o Brasil começou nas paralelas. Arthur Nori competiu pela primeira vez depois de uma cirurgia. Não se intimidou e caprichou na saída. Superação pessoal. Pontos para a equipe inteira. Voltei bem, estava bem focado e estava esperando competir esse PAN, estava treinando para isso. E com os 2 pés, o Brasil começa com o pé direito. Mas na mesma arena, grandes rivais, Estados Unidos e Canadá, que ganham o apoio de quem compete em casa. No salto, Caio Souza fez a melhor nota do Brasil. Nada mal para um estreante no PAN. Caio, de um modo geral para a equipe, muito bem. O salto, então, uma revelação para a gente. A gente fez o nosso melhor. A gente teve uns vacilos bestas, mas assim, a gente conseguiu reerguer na competição. Arthur Zanetti disputa no salto e no solo. Os Estados Unidos também escorregaram, só que menos que nós. Se alguns deslizes roubavam o ouro, as argolas de Zanetti brigavam firmes pela prata. Uma sequência de resistência e força, com elas praticamente imóveis. E uma saída perfeita, a melhor nota no aparelho. E lá, nas argolas, a maior muralha de Arthur Zanetti ainda estava por vir na última rotação do dia, aqui na competição. Federico Molinari, argentino de Rosário, garoto prodígio da ginástica, que começou a ganhar medalhas aos 13 anos de idade. O finalista argentino nas Olimpíadas de Londres é também o principal rival de Zanetti nesse PAN. Mas em equipe, o Brasil supera os vizinhos. À tarde, passou a Colômbia e os donos da casa. Por enquanto, já garante a prata em equipe. E Zanetti ainda carrega a fama do ouro. Agora é partir para a final das argolas, né, Zanetti? Sim, agora provavelmente com essa nota dá para ir para a final. E agora é cada um buscar o seu resultado individualmente. Bom, agora é torcer, porque para a gente saber se o Brasil vai conquistar essa prata por equipe na ginástica artística, depende das notas das equipes que estão se apresentando nesse momento. Então vamos até lá, o Coliseu de Toronto. Quem acompanha a ginástica para a gente é Álvaro José. Boa noite, Álvaro. Esperança de prata para o Brasil mantida?
Boa noite, Adriana. Sempre temos a esperança, mas não é para menos. Cuba se apresentou muito bem na barra fixa, conseguiu uma nota melhor que a do Brasil, 44.550. Cuba num aparelho está na frente, mas no geral o Brasil está com médias muito boas. Tomara que dê tudo certo, não é mesmo, Luísa Parente? Nesse momento, Cuba está no solo, né? Uma prova que o Brasil realmente teve alguns problemas, mas esperamos que a questão da execução de Cuba, né? Ela tem muitas falhas de execução, e isso faça com que o Brasil possa se manter na segunda colocação. É a esperança nossa. Arthur Zanetti, Nori, Caio Souza, Francisco Barreto, Lucas Bittencourt estão na expectativa. Adriana Araújo. Obrigada, Álvaro. Vale toda a nossa torcida, então cada detalhe pode fazer a diferença na ginástica. E vamos então agora falar do futebol. O Brasil venceu a Costa Rica, futebol feminino, as meninas estrearam com uma vitória para dar confiança, 3-0. Lucas Pereira está aqui comigo. Lucas, diz para mim, deu para confiar, sentiu firmeza no Brasil logo nessa estreia? Vem como favorita a nossa seleção feminina? Deu sim, Adriana, até porque o Brasil na Copa do Mundo enfrentou essa mesma seleção de Costa Rica, ganhou por 1-0, teve dificuldades. Hoje não, o Brasil construiu o placar logo no primeiro tempo, com 14 minutos já tinha feito o primeiro gol. Isso, claro, deu tranquilidade para a seleção brasileira. E aí o Brasil mais tranquilo, conseguiu deslanchar no jogo, 3-0, dá confiança sim. O Brasil agora na quarta-feira pega a fraca seleção do Equador, promessa de uma goleada para chegar bem no próximo domingo contra a seleção canadense. Aí sim, jogo duro, jogo difícil. O Brasil tem 2 jogos mais fáceis agora na primeira fase para domingo enfrentar o Canadá. E aí sim, é quase que uma decisão antecipada aí desse futebol feminino do PAN, viu, Adriano? Aí sim vai ser jogo duro. Muito obrigada, Lucas Pereira. E quem acompanha a saída das nossas jogadoras na zona mista aqui do estádio de Hamilton é Roberto Tomé. Com você, Roberto. Muito bem, Adriana. A seleção passou aí bem pela primeira prova, digamos assim. A estreia é sempre um pouco complicada, traz muita ansiedade para as jogadoras. Eu converso com a Raquel, que foi a autora do primeiro gol, abriu o caminho aí para essa vitória. A Raquel, você é pé quente, fez o gol também contra a Costa Rica da Copa do Mundo. Como é que se sentiu o time brasileiro nesse primeiro jogo? Primeiramente, quero agradecer a Deus pelo gol. Eu acho que a gente estava bem focado no nosso objetivo, que era buscar a vitória. Você acha que o Brasil vai brigar mesmo pelo primeiro lugar com o Canadá? É importante ser líder desse grupo para ter um caminho mais tranquilo até a final, quem sabe? Sim, eu acho que a gente vem treinando, vem buscando a cada dia melhorar mais dentro de campo. Então, de jogo em jogo, a gente vai conseguir chegar lá. Obrigado, Raquel. É isso. Brasil 3-0, Adriana. Muito obrigada, Tomé. Bom, e como eu falei, temos mais destaques daqui a pouco. Temos decisão de ouro no judô. Eu volto já com outras informações ao vivo sobre o PAN de Toronto. Celso, Janine. Até já, Adriana. E aqui no Brasil, imagens das câmeras de segurança podem ajudar a polícia a identificar os 3 criminosos que mataram um homem no metrô do Rio. Ele transportava dinheiro de uma cooperativa e estava sem escolta. O corpo de Alexandre Oliveira foi enterrado hoje. Alexandre era tão querido por amigos e parentes que a capela ficou pequena para tanta gente. Flamenguista roxo, ele foi enterrado com uma homenagem ao time. Ele era flamenguista doente, aí não podia o Flamengo jogar, que a gente comprava uma caixa de fogos. Ele era muito brincalhão, aí acabou com a família, é isso aí. Acordava cedo todo santo dia para correr atrás do seu sustento e para a família dele. Só isso. Não é mais um inocente? Mais um inocente, vítima disso aí, dessa nossa realidade. Aos 46 anos, o auxiliar de serviços gerais foi morto dentro do metrô no centro do Rio, enquanto transportava o pagamento de funcionários de uma cooperativa. Ele teria sido abordado por 3 homens. Alexandre não reagiu, mas um dos assaltantes atirou e levou o dinheiro. A estação ficou fechada durante 3 horas. Alexandre já havia sofrido uma tentativa de assalto no ano passado, também no centro do Rio. Ele costumava fazer o serviço com uma escolta, mas ontem, segundo a família, os seguranças acompanhavam um outro funcionário. As câmeras de segurança do metrô flagraram estes 3 homens suspeitos de serem os assaltantes. A divisão de homicídios agora trabalha para descobrir a identidade dos criminosos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, negou o pedido de suspensão da votação da PEC da maioridade penal. O ministro alega que, como ainda não foi votado o segundo turno da proposta, não existe nesse momento o risco de não conseguir reverter a medida. Um ultraleve caiu em Divinópolis, Minas Gerais, e matou 2 pessoas, o piloto e o dono da aeronave.
O monomotor tinha decolado para realizar uma ação publicitária. As causas do acidente ainda são investigadas. Um homem foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos com joias avaliadas em R$1 milhão. São cerca de 2.500 colares com mais de 7 quilos de ouro. Um dentista de 44 anos foi preso no interior de Minas Gerais por tráfico de drogas. No consultório dele foram encontradas porções de maconha e cocaína. A investigação começou por causa do alto número de detentos que frequentavam a clínica. Surpresa para uma menina de 11 anos que ajuda famílias carentes no interior do Nordeste. E ainda uma novidade especial. Você vai ver amanhã no Domingo Show. Na estreia do quadro Eu Sobrevivi, Andressa Urach mostra uma história impressionante de superação. Aline queria ser modelo, mas teve os sonhos interrompidos. Depois de ser vítima de um namorado ciumento, ela deu a volta por cima e surpreendeu a todos. É realmente impressionante a sua recuperação. Mas o que aconteceu com essa jovem? Tive que passar por isso para aprender o que eu sou hoje. Hoje ela encontrou um novo amor e o Domingo Show preparou um final feliz que promete ser emocionante. Você aceita ser a minha mãe, futura esposa? O céu deve estar rindo agora, se você já contou aquela sua história. Júlia é uma simpática garotinha com coração de gente grande. Com apenas 11 anos, ela ajuda famílias carentes do interior nordestino. E eu gostaria de saber se a senhora poderia ajudar. A menina que realiza sonhos vai ter uma grande surpresa. Conhecer o seu ídolo MC Guia. Como ela vai reagir? Geraldo Luiz vai contar a história do menino cearense que encantou milhões de pessoas pela voz. Eu só sei te amar. Quais surpresas esperam por esse garoto no palco do Domingo Show? É neste domingo, às 11 da manhã. A seguir aqui no Jornal da Record, presidente Dilma encerra a viagem pela Europa e visita a feira em Milão. E veja também as notícias do PAN. O judô pode levar 2 medalhas de ouro daqui a pouco. Tem brasileiro na disputa pelo judô. Eduardo Vaz, conta pra gente como é que tá a situação aí. Imagens ao vivo para você, todo o Brasil. Estamos na disputa da medalha de bronze. A brasileira Natália Brígida enfrentando Diana Cobos do Equador. 2 punições para a equatoriana, 1 punição para a brasileira, que agora caiu no golpe da atleta do Equador. Tem um Hugo a seu favor, restando 1 minuto para o final da luta. O Brasil que conquistou 13 medalhas nos últimos Jogos Pan-Americanos no judô, vem aqui para Toronto em busca de 14 medalhas. 7 no masculino, 7 no feminino. Mas agora a brasileira está à frente com o Hugo. Veja só a festa. E será a primeira medalha do PAN. A brasileira com o Hugo à frente da equatoriana. E a Diana Cobos, Equador, tá aí, jogou para Ipon. A brasileira com o kimono azul, a equatoriana kimono branco, restando 35 segundos para o final da luta. Deve pintar a primeira medalha de ouro, tentou jogar para o Ipon, foi Hugo, 2 Hugo para a brasileira Natália Brígida. Nada para a equatoriana Diana Cobos. O Brasil vai conquistar a sua primeira medalha no PAN. A brasileira de kimono azul, a equatoriana de kimono branco. Restando 25 segundos. Natália Brígida, que vem substituindo uma campeã olímpica, substituindo nessa categoria até 48 quilos, Sara Menezes. E já começando muito bem, estreante em Jogos Pan-Americanos, Natália Brígida tem 2 Hugo a seu favor. Restando 4 segundos, 3, vai pintar a primeira medalha do Brasil e é para Natália Brígida no judô.
medalha de bronze. E ainda hoje tem mais, tem mais. Natália Brígida vence a luta com 2 Yukô. E o Brasil conquista a sua primeira medalha nesses Jogos Pan-Americanos, aqui direto de Toronto. Janine. Valeu, Eduardo. Então, a medalha de bronze no judô, ainda tem disputa pela medalha de ouro, tem também disputa pela ginástica brasileira na área. Adriana. Oi, Janine, que ótimo, ao vivo aqui no Jornal da Record, a primeira medalha então de bronze para Natália Brígida no tatame. O Brasil estreou muito bem no tatame, daqui a pouco estamos em 2 finais com o Felipe Kitadai e com a Érica Miranda. Os 2 judocas lutam pelo ouro, já tem a prata garantida, você vai acompanhar ao vivo aqui no Jornal da Record. Agora vamos falar do nado sincronizado. As meninas esperavam uma medalha também, sonhavam com um pódio, já que elas sempre vêm ganhando nas últimas 4 edições do PAN, vem ganhando o bronze. Dessa vez a medalha não saiu, mas elas saíram da piscina dizendo que vão se preparar mais para mostrar bonito no Rio em 2016. Quem acompanhou pra gente foi Jean Brandão. Luísa e Maria Eduarda vestiram a Amazônia, buscaram inspiração nos animais da floresta para a rotina que não exige elementos obrigatórios. Elas vinham de um 4º lugar no primeiro dia e o nosso dueto buscou o reforço de um macaco, de alguns pássaros e até da jaguatirica para a piscina na rotina livre. Uma apresentação animal, com força e leveza, que rendeu 2 pontos a mais do que na rotina técnica, mas garantiu apenas o 4º lugar. Eu tenho certeza que a gente deu o nosso melhor, acho que a gente demonstrou muito bem o Brasil. A missão da equipe brasileira era tão difícil quanto a do dueto. Por isso, elas investiram no samba, fizeram um carnaval aqui no Centro Aquático de Toronto, para promover a alegria e, é claro, conquistar pontos. Em mais uma apresentação inédita, as meninas da equipe brasileira transformaram as pernas em alegorias. Os corpos se tornaram o Corcovado e sustentaram o Cristo. Quem chegou atrasado percebeu de cara que esta era a equipe brasileira. A ginga do Carnaval brasileiro foi colocada em teste na cidade multicultural de Toronto e foi bem. A gente pegou uma característica bem forte do Brasil, que é o carnaval, e a gente botou os elementos dentro da água. Mas ainda faltava a nota das americanas. As brasileiras tentaram secar as adversárias. Os Estados Unidos foram os últimos a competir, mas acabaram levando o último degrau do pódio. Assim como no dueto, México em segundo e Canadá em primeiro. O ministro George Hilton está aqui em Toronto acompanhando a competição. Ele quer aproveitar a experiência canadense para levar para as Olimpíadas do Rio em 2016 e hoje visitou o centro de imprensa. Quem acompanhou foi Carla Secato. O ministro chegou acompanhado de representantes do comitê organizador das Olimpíadas Rio 2016. O presidente do comitê, Carlos Arthur Nussmann, falou da importância do Pan-Americano como preparação para os Jogos Olímpicos. Uma oportunidade que os atletas têm de poderem medir qual é a intensidade e como eles estão. Na coletiva, um balanço de como estão os preparativos para o ano que vem. O tema mais polêmico foi a despoluição da Baía de Guanabara. E a Baía de Guanabara, ela hoje está numa condição, vamos botar, 4 vezes melhor do que ela se encontrava em 2007. Os Jogos Pan-Americanos são o último grande evento esportivo antes das Olimpíadas. 80% dos atletas que estão aqui são patrocinados pelo programa do governo, o Bolsa Atleta. A gente quer aproveitar os Jogos aqui em Toronto para fazer um teste, para ver como é que está o desempenho desses meninos e meninas. E isso vai servir para nos dar uma base do que precisamos fazer mais para que no próximo ano a gente tenha um alto desempenho de todos eles lá nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Depois da coletiva, o ministro conheceu o centro de imprensa dos Jogos. Ele ressaltou a importância do esporte como meio de inclusão social. É despertar em cada brasileirinha a vontade de praticar esporte. George Hilton conheceu as instalações da Rede Record. A emissora tem os direitos exclusivos de exibição do evento e ficou impressionado com os equipamentos de última geração.
Daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo do PAN de Toronto. Até já, Celso Janini. Até já, Adriana. Ainda tem hoje a disputa pelo ouro no judô, hein? E a seguir, cientistas japoneses anunciam a cura da calvície. Estamos de volta com o Jornal da Record. Uma empresa japonesa afirma que descobriu a cura definitiva para a calvície. A notícia enche de esperança homens e mulheres também, né? Que sofrem com a queda de cabelo. Há anos, pesquisadores tentam descobrir um tratamento eficaz para o problema, que atinge metade dos homens com mais de 50 anos. Mas esta semana, uma empresa de cosméticos do Japão anunciou uma técnica que promete ser revolucionária. Células encontradas nas juntas do corpo são convertidas em células-tronco no laboratório e implantadas numa pequena amostra do couro cabeludo. Depois, essa amostra é reimplantada na cabeça para que os fios se multipliquem. O senhor Takebe, que sofre com a calvície há 6 anos, diz que está ansioso para experimentar o tratamento. Esta mulher também ficou animada com a descoberta. Eu e meu marido sempre nos preocupamos com a queda de cabelo. Faz parte da autoestima. E os avanços na área continuam. Cientistas da Universidade de Hokkaido, aqui no Japão, descobriram que o própolis produzido pelas abelhas estimula o crescimento de células importantes na produção de cabelo. Eles acreditam que a substância pode ajudar no tratamento de quedas provocadas por inflamações. As descobertas são promissoras, mas ainda não estão disponíveis. A técnica à base de células-tronco, por exemplo, só deve ser liberada comercialmente daqui a 3 anos. O Papa Francisco arrastou uma multidão no Paraguai, último país da visita à América do Sul. Francisco celebrou uma missa para cerca de 800 mil fiéis em Cacopé, próximo à capital. O Papa fez uma homenagem às mulheres paraguaias, disse que elas foram fortes e corajosas para levantar o país devastado pela guerra de 1870 contra o Brasil, Argentina e Uruguai. Os fiéis se emocionaram. Mais cedo, o líder católico visitou um hospital pediátrico em Assunção. O Vaticano adiou o julgamento inédito de um ex-arcebispo acusado de pedofilia. Josef Vesolovski, ex-núncio na República Dominicana, é acusado de 5 crimes, entre eles abuso de menores e posse de material pornográfico infantil. A audiência chegou a ser iniciada, mas o tribunal decidiu adiar a sessão devido à ausência do réu. Josef passou mal ontem e está internado no hospital em Roma. O julgamento é uma tentativa de acabar com os inúmeros escândalos de abuso sexual de menores na Igreja Católica. Na China, um tufão obrigou mais de 1 milhão de pessoas a sair de casa. O tufão provocou ondas de até 10 metros de altura e ventania com mais de 160 km por hora na costa leste do país. Bombeiros usaram botes para resgatar pessoas ilhadas. Pelo menos 700 viagens de trem e avião foram canceladas. Veja a seguir, Ronaldinho Gaúcho vai jogar pelo Fluminense. E também a disputa por medalhas no PAN de Toronto. Daqui a pouco pode sair a primeira medalha de ouro do Brasil. Os motoristas de Salvador estão assustados com o número de carros roubados na cidade. São mais de 30 veículos por dia. O motorista do carro branco estaciona. Segundos depois, ele é abordado e rendido por 2 assaltantes. Mesmo sem reagir, o homem é ameaçado e agredido. A ação é rápida e os criminosos fogem com o veículo e os pertences da vítima. Já em um bairro nobre da capital baiana, outro motorista é surpreendido por 2 criminosos. Armado, um dos suspeitos obriga a vítima a sair do carro. Desesperado, o homem ajoelha na calçada e os assaltantes fogem. Estacionar o carro em Salvador é motivo de grande preocupação para os motoristas. A média de 32 roubos por dia assusta. Basta um instante de distração para virar alvo dos criminosos. Cansados de tanta violência, esses moradores resolveram se unir para cobrar mais segurança. Todos já foram vítimas. Apontaram a arma na minha cabeça, mandaram deitar no chão, me convidaram para entrar no veículo sem que eu esboçasse nenhum tipo de reação. E já dentro do carro já informaram que era um assalto. O prejuízo é grande e o pior é emocional, a gente não consegue mais viver direito, a gente não tem paz.
A polícia admite o problema e diz que tem reforçado as rondas, principalmente nos bairros em que o número de ocorrências é maior. Com isso, o número de detidos nas abordagens já cresceu quase 30% em relação ao ano passado. Em São Paulo, um pai matou o próprio filho e feriu outro na zona oeste da cidade. Mesmo com uma medida protetiva contra ele, o homem invadiu a casa onde a família estava na manhã de hoje. Inaldo Batista, de 69 anos, ignora o crime que acabou de cometer. Na manhã deste sábado, Inaldo invadiu a residência onde moram os filhos e a ex-mulher. Logo na entrada, atirou contra um dos rapazes. Ele já veio com a arma, puxou a arma e já empurrou o menino. Felipe Ferreira Batista, de 19 anos, morreu na hora. Guilherme, de 16, tentou segurar o pai e também foi atingido. Graças a Deus ele teve força de segurou, aí eu fui para cima mesmo e ele não queria soltar a arma de jeito nenhum. Desde março deste ano, a família de Inaldo está protegida pela Lei Maria da Penha, mas a medida não era respeitada por ele. Vizinhos contam que era comum ouvir discussões da família. Ela mesma, muitas vezes eu vi ela gritando pedindo socorro. A guarda metropolitana não saía daí. As ameaças eram frequentes. A família chegou a registrar 9 boletins de ocorrência contra Inaldo. Para a polícia, ele contou que estava fora de casa há 15 dias. Revoltado com a situação, foi até o Paraguai comprar o revólver que usou para atirar contra os filhos. Inaldo vai responder por 3 crimes: porte ilegal de arma, homicídio e tentativa de homicídio. Isso não, pai, ô monstro. Pai, que pai não faz isso não.